O milionário zomba da empregada e sua ex na festa, mas uma surpresa vai mudar tudo. Aquele apartamento no coração da metrópole fervia numa noite prateada de luxo, onde cada centímetro brilhava sob luzes que piscavam como estrelas artificiais. A música pulsava alto, vibrando no peito dos convidados, enquanto taças tilintavam e segredos sussurrados corriam de boca em boca, embalados pelo perfume pesado que misturava champanhe caro e tensão escondida. Marcos Teixeira, o homem que parecia controlar o mundo com o bolso e a palavra, caminhava com o peito estufado. Sua presença agitava a multidão, rico, poderoso e arrogante. Ele era um vulcão de energia, exalando confiança e um estrelismo quase cruel. No braço, exibindo como troféu, estava Isabela, sua namorada jovem e deslumbrante, vestida num vestido que parecia fundir-se à pele, sendo o centro dos olhares invejosos e curiosos. Marcos sorriu largo, o tipo de sorriso que dilacera quando menos se espera. Mas ali mesmo, nas sombras uma voz cortante fugiu da sua boca, carregada de sarcasmo venenoso. Quem diria que depois de tudo, ainda te veria servindo às mesas naquela sua nova vida? O silêncio caiu como uma lâmina. O ar estalou pesado enquanto os convidados paravam, os olhares se fixavam, trêmulos entre o choque e a incredulidade. Algumas pessoas arregalavam os olhos, outras viravam o rosto disfarçando um constrangimento dolorido. Sara baixou a cabeça, a mandíbula tremendo, as mãos apertando as bandejas coloridas. Sentiu um nó no estômago. O mundo parecia desamar em cima dela, o chão sumindo sob os pés, mas não perdeu o foco. No meio daquele silêncio gelado, uma figura emergiu. Ricardo Mendes. Ele não era um convidado comum, era o verdadeiro dono daquela festa, o homem que organizava tudo, o atual marido de Sara. Observava a humilhação sem piscar, como uma fera encurralada sob 1000 lâminas. Seus olhos ardiam por justiça. Uma tensão invisível explodiu no ar. O salão inteiro pareceu prender o fogo. Ricardo então se levantou devagar, firme, como um comandante que prepara a tropa para o ataque. Os olhares se voltaram para ele. O pulso da festa mudou de ritmo. A música sumiu em segundo plano. A expectativa pesava no ar. Cada alma sentiu o peso daquele momento decisivo. O que ele diria? Como Marcos reagiria? Será que um novo capítulo dessa história dolorosa estava para ser escrito ali mesmo? Entre o brilho das luzes e o choque das palavras? O silêncio ficou pesado. O tempo parecia suspenso, em câmara lenta. A cidade inteira lá fora continuava alheia. Mas ali, dentro daquele apartamento deslumbrante, a vida de todos prestes a virar do avesso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo levantou-se com uma calma sólida, o olhar cravado em Marcos como se fosse um trovão prestes a cair. O silêncio dentro do salão voltou a pesar, congelando até a taça que uma convidada segurava na mão. As palavras dele iam chegar como um golpe. Todos sentiam isso. Marcos, começou Ricardo, a voz firme, mas carregada de algo enterrado há tempos. Acho que você esqueceu uma coisa muito importante. Expirou devagar, estudando a reação do rival. Verdade? Marcos arqueou a sobrancelha, tentando disfarçar a insegurança. Fique longe dessas ilusões ridículas, Ricardo. E foi naquele instante que tudo mudou de lugar. Um som seco, como um estalo distante, atravessou a festa. Antes que alguém pudesse entender o que era, um grito estridente cortou o salão. Parece que temos uma surpresa extra. Todos se viraram simultaneamente, e o choque tomou conta. Uma mulher que ninguém esperava ver ali. Surgiu da escada com o rosto coberto por lágrimas e uma pasta pesada nas mãos. As luzes baixaram por um instante.
deixando seu rosto deslizando na penumbra dessas lágrimas recentes. Vocês acham que sabem tudo sobre o Marcos? A voz dela quebrou o silêncio, tremendo, ao mesmo tempo firme. Pois eu tenho algo que vai mudar o que vocês pensam sobre ele, para sempre. Antes que alguém pudesse reagir, ela abriu a pasta, espalhando folhas sobre a mesa principal. Fotos. Documentos. Todos correram para perto, o rumor se transformando em um ruído pesado quase ensurdecedor. Cada foto era um corte, uma ferida aberta, Marcos com registros ilegais, contratos falsificados, contas secretas no exterior e, a pior delas, uma carta manuscrita, assinada por Marcos, confessando uma traição maior do que qualquer um poderia imaginar, não só para Sara, mas para Ricardo também. A multidão congelou, Isabela gaguejou, o rosto pálido, feito máscara. Sara olhou fixo, o peito apertando, mas algo novo brilhando em seus olhos. Não era mais só dor, era choque e talvez um começo de vingança. Marcos tentou agir, dar risada, negar, vomitar arrogância, mas tudo soou falso, frágil, ridículo. Ricardo fechou a pasta e deu um passo à frente, encarando Marcos, segurando a verdade nas mãos como uma arma. Você não é o homem que todos imaginavam, disse ele com um peso que fez o chão tremeluzir, e eu, que pensei que a Sara tinha perdido tudo. Vejo agora que a verdadeira perda é... Uma batida forte na porta principal fez o vidro tremer, seguido de vozes policiais firmes, graves. Marcos tentou recuar, os olhos se arregalaram num pânico surpreso e desesperado. Nesse instante a máscara caiu de vez. O que está acontecendo? Isabela tropeçou para trás, quase caindo. É uma operação, explicou um oficial que entrou, olhando em volta. Temos mandado de busca e apreensão contra o senhor Marcos Teixeira, por vários crimes denunciados. O murmúrio virou grito. A festa, que até minutos atrás era palco de luxúria e poder, se transformava numa arena de humilhação e acusação pública. Sara segurou a mão de Ricardo, seu coração batendo forte, entre medo e um alívio sangrento. Marcos, o milionário que zombava do mundo, estava agora diante do colapso total. E parecia que aquela noite não acabaria em nada que alguém pudesse esperar. A história toda, até agora, era só a parte calma antes da tempestade. O que mais estaria guardado atrás daquela fachada de riqueza e arrogância? O que mais estaria por vir? O silêncio veio, pesado, só para ser quebrado pelo som ríspido de algemas caindo sobre uma mesa de vidro. E o olhar de Marcos, finalmente, não conseguiu esconder o desespero. As algemas caíram com um baque seco sobre a mesa de vidro. O estalo ecoou, cortando o silêncio pesado como uma lâmina afiada. Marcos engoliu em seco. O olhar dele não se sustentava mais. Aquele desespero fervia, quente e cru direto. O prédio parecia cerrar-se em volta daquela cena, o ar ficando denso, sufocante. De repente, no meio do turbilhão, o telefone do segurança tocou. Ele atendeu, olhos arregalados, franzindo a testa. Tem uma coisa. Algo acontecendo na entrada. Sua voz saiu baixa, quase trêmula. Antes que alguém pudesse reagir, a porta do salão principal arrombou-se com força. Luzes da rua invadiram a festa, brutalmente brancas, frias, revelando um grupo de policiais, mas também outra coisa. Uma mulher entrou rapidamente atrás deles. Alto e magro, o corpo rígido, o rosto marcado por uma expressão que ninguém esperava ver ali. Era Helena Cardoso. Uma convidada, sim, mas ninguém ali realmente sabia a verdade dela, não de todo. Ela se aproximou de Marcos com um sorriso gelado, brutal, um sorriso que rasgava o peito da gente. Acho que você esqueceu de mim, Marcos. Ela sussurrou, voz baixa mas carregada. Não sou só mais uma na sua lista. As conversas cessaram. Os olhares se fixaram nela, incrédulos. Sara parou de respirar por um segundo, o peito apertando forte, até que um tremor começou. Helena tirou algo do bolso. Um cartão, uma pequena e brilhante chave. A atmosfera pulsou com urgência, como se a noite inteira tivesse guardado aquele momento para explodir. O que é isso? Alguém da polícia perguntou. Meu passaporte para dentro do seu império.
Helena respondeu, rindo frio. Vocês pensam que os arquivos que essa moça abriu aqui são o fim? Ridículo! Ela ergueu o braço, apontando para a pasta que ainda estava aberta na mesa. Depois, dirigiu o olhar direto a Marcos, que não conseguia desviar. Marcos, você me enganou. Usou minha confiança, roubou meu trabalho. Era ódio transbordando ali. E tem mais, muito mais, que ninguém imagina. Num impulso que quase paralisou o tempo, Helena puxou uma pendrive do bolso e jogou em cima da mesa. A polícia e os convidados deram um passo à frente, ansiosos por uma nova bomba. Marcos engoliu seco, batendo a mão na mesa, tentando controlar o caos que começava a se formar em seu rosto. Foi aí que veio o segundo golpe. O delegado abriu o pendrive no computador portátil que tinha trazido, e diante dos olhares brilhando de horror, uma série de vídeos começou a rodar na tela. Não eram só provas de crimes financeiros, eram imagens pessoais. Vídeos em que Marcos aparecia, manipulando pessoas, ameaçando, chantageando. Um jogo sujo tridimensional, com nomes e rostos que ninguém ali ousava imaginar. E a pior delas, a imagem definitiva que fez até o ar falhar dentro do salão. Uma gravação recente, dias atrás, em que Marcos conversava com alguém. A voz desse alguém inconfundível era Ricardo. Nas imagens, Marcos não zombava. Estava calmo, quase sussurrando, como se fizesse um trato sujo. Você vai guardar segredo, Ricardo, por enquanto, dizia Marcos. Senão, isso tudo vai desabar. E não só eu, mas vocês todos. Ricardo ficou imóvel, o rosto endurecido. Sara apertou a mão dele. O choque, agora, explodia em todas as direções. Isabela olhou para Marcos e depois para Helena, a máscara finalmente caindo da sua boca trêmula. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, um estrondo surdo fez o prédio piscar. As luzes falharam por um segundo breve, mas suficiente para deixar o salão mergulhado numa sombra que era mais do que física. Era uma sombra de dúvida, traição e medo. Quando a luz voltou, o corpo de Marcos estava no chão, imóvel. Tinha caído, mas ninguém sabia como ou porquê. O rosto pálido mostrava uma expressão congelada, uma mistura de surpresa, dor e algo mais obscuro. Impossível de decifrar. Correria, gritos. Chama uma ambulância! Ele está desmaiado! Alguém chama o médico! Sara sentiu o coração quase sair pela boca. Ricardo ajoelhou ao lado de Marcos, o olhar queimando em algo que ninguém ali compreendia. De repente, a voz da polícia se sobressaiu. Ninguém sai daqui! Essa festa virou uma cena de crime! Vocês estão todos detidos até que a gente esclareça o que aconteceu. O que estava claro para todos era, nada era o que parecia. E agora, a pergunta que assombrava o ar era cruel, cortante. Quem de verdade puxou Marcos para baixo? E por quê? A verdade que eles estavam todos prestes a descobrir poderia mudar tudo, mas seria ainda mais brutal, ameaçadora e surpreendente do que tudo aquilo. A noite, que começara como um desfile de sombras e mentiras, acabara de virar um jogo completamente novo. Nas mãos de quem estava o controle? Nos olhos de Sara, dois mundos entraram em colisão. E lá fora, a cidade continuava, alheia. Mas para eles, a tempestade só começava. E o que viria depois faria tremer o chão sob seus pés. De novo. O silêncio que dominava o salão era pesado, denso como fumaça de incêndio. Os olhares ficavam se cruzando, presos num gelo estranho. Sara apertava a mão de Ricardo com tanta força que seus dedos doíam. O tempo parecia que derretia, escorria devagar, até que, de repente, um som seco, um estalo forte vindo da porta dos fundos. Todos se viraram como um só. Os policiais pararam, alertas. A porta se abriu com violência e um homem alto com rosto duro e olhos que brilhavam por um misto de raiva e medo entrou cambaleando. Era alguém que ninguém esperava. Henrique, o irmão mais velho de Sara. O choque foi imediato. O rosto de Sara ficou branco, os olhos arregalados. Ricardo congelou junto, sem saber o que viria a seguir.
Henrique cambaleou até o centro do salão, segurando uma caixa pequena, suja, com os cantos gastos. A respiração dele é pesada, cortada, cheia de desespero. Ele olhou para Marcos e com voz trêmula, quase um sussurro, soltou: "Eu sei tudo e vou provar que vocês dois." Apontou para Marcos e Ricardo, com ódio pulsando na voz. Não são os únicos que têm segredos sujos. O burburinho explodiu. As pessoas cochichavam. Confusas e inquietas, Isabela levou a mão à boca, o rosto congelando num misto de medo e pânico. Sara instintivamente deu um passo à frente. Ricardo apertou a mão dela, tentando manter a postura, mas o olhar ficava mais duro, mais tenso. Henrique abriu a caixa com mãos trêmulas. De dentro, tirou uma série de documentos e fotos. Eram diferentes do que estavam na pasta antes, mais antigos, mais cruéis. Cartas, bilhetes, mensagens trocadas ao longo dos anos entre Sara, Henrique, Marcos e Ricardo. Revelações sobre a vida deles que ninguém ali poderia imaginar. Mas o que congelou todo mundo foi quando ele puxou um envelope pardo, rasgado nas bordas, e jogou na mesa. Na frente de todos, abriu devagar, tirando de lá um papel amarelecido. Com a voz embargada, ele leu: "Eu, Marcos Teixeira, confesso que fui manipulado por você, Ribeiro, meu verdadeiro pai." Parou, encarando Marcos. "E que todo neste império não passa de uma mentira construída para esconder que eu não sou filho biológico do homem que todos acreditam ser." O salão ficou em silêncio absoluto. O rosto de Marcos desabou, uma mistura de choque, raiva, pânico. Ele agarrava a mesa, mãos tremendo, suadas. Sara caiu sentada, ofegante, com um nó apertado na garganta, que parecia prender o choro. Ricardo virou o rosto, tentando disfarçar o tremor que percorria seu corpo. Henrique continuou, a voz firme, apesar da dor evidente: "Marcos não é só um traidor de vocês. Ele escondeu toda uma vida de mentiras." E apontou para Ricardo. "E você, Ricardo, não é o que pensa. A verdade é que você e Marcos são irmãos, bastardos do mesmo homem." Gritos surdos começaram no salão. A confusão era total. Isabela recuou, sufocando um choro, o rosto em choque. Ricardo caiu atrás, ofegante, suas pernas vacilando. Sara sentiu suas mãos tremerem, não só de medo, mas de uma dor esmagadora, como se a terra tivesse desaparecido sob seus pés. Marcos, o milionário que zombava da vida, puxador de cordas, sorria agora com um riso amargo e sem fôlego. Isso não pode ser verdade." Henrique bateu com força na mesa, olhos faiscando. "Eu tenho provas, e essa caixa é só o começo." Antes que qualquer um pudesse reagir, o delegado olhou para o grupo e falou seco: "Esta festa virou muito mais que um caso de fraude e corrupção. Agora temos que entender quem são realmente esses homens. E eu quero essas provas, Henrique. Agora." O estalo de uma nova tensão cortou o ar. Sara se virou para Ricardo, que não conseguia desviar o olhar de Marcos, como se estivessem presos dentro de um pesadelo que se estendia além do que podiam suportar. E naquele momento, a verdade que parecia certa até pouco atrás voou pelos ares, destruída, deixando apenas um vazio cruel e escuro. Quem afinal manipulava quem? Quem era o bandido, o inocente, o traído? A festa, a mentira, os amores e traições, tudo se dissolvia em caos. E no meio da tormenta, o telefone do delegado tocou com um som agudo e urgente. Ele atendeu. O rosto dele mudou de expressão num segundo. "Temos um problema maior. Encontraram um corpo no estacionamento, e não foi acidente." Um murmúrio cortou o ar. Sara sentiu o peito apertar, o frio subir. E ninguém ali naquela sala percebia ainda que a peça mais perigosa daquele jogo, aquela que escondia o maior segredo de todos, estava longe dali. Mas estava chegando, e vinha para mudar tudo de novo. O delegado desligou o telefone, o rosto fechado, com uma sombra pesada passando pelos olhos cansados. O ambiente ficou ainda mais tenso, a respiração de todos ficando curta, quase sufocante. Sara sentiu a mão de Ricardo apertar a dela como se fosse uma âncora no meio daquele ciclone. Encontraram um corpo no estacionamento.
E não foi acidente, repetiu ele, mais para si do que para os outros. O sussurro se espalhou, como uma onda de choque reverberando pelas paredes. O corpo era de quem? E por quê, no momento em que já parecia impossível que a noite piorasse? Antes que alguém pudesse responder, a porta do elevador correu com um estalo alto e pesado. Todos se viraram em uníssono. Era Helena. Só que não era mais aquela mulher de poucas palavras e sorriso frio do início da festa. Algo no jeito dela mudou. Ela entrou aos passos firmes, o braço esquerdo oculto numa manguinha longa com sangue escorrendo, molhando o tecido elegante. Os olhos dela estavam vidrados, uma mistura de medo e desafio que congelou o ar. Tem gente aqui, falou devagar, a voz tremendo, que não sobrevive até amanhã. O salão ficou em silêncio. Sara piscou, tentando entender. De repente, Helena puxou algo do braço e jogou no chão. Era uma arma. Um revólver negro, brilhando ameaçador. A polícia vai ficar aqui? Ela perguntou, olhando um por um. Ou vão permitir que mais uma mentira mate gente? Um grito abafado veio de Isabela, que se encolheu para trás, o rosto pálido de terror. Ricardo deu um passo à frente, os olhos fixos na arma. Ele parecia controlar a própria vontade de não fazer nada. Mas o medo era claro em cada linha de seu corpo. De repente, o som do rádio do policial no bolso do delegado gemeu uma interferência. Uma voz desesperada, abafada, quase um grito. Socorro! Tô preso, no estacionamento. Foi armadilha. Alguém está morto. Preciso de ajuda. O silêncio virou um terremoto. Todos encaravam Helena, que sorriu de canto, tentando aparentar calma. Vocês acham que eu vou dizer quem está morto? Ela sussurrou. Não. Cheguem lá e vejam com seus próprios olhos. Ricardo apertou a mão de Sara, essa mais fina que nunca. O coração dela martelando no peito em um ritmo frenético, cada batida uma facada. A porta dos fundos voltou a abrir, desta vez rangendo lenta, dando espaço para um homem desacordado. Roupas rasgadas, o rosto sujo e inchado. Era Henrique. Ele se arrastou até o centro do salão, caiu de joelhos, tremendo como se tivesse visto o próprio inferno e voltado, que de certa forma parecia verdade. Ele gaguejou. O corpo. Não é o que vocês pensam. Marcos, uma pausa tensa que fez o universo parar. O corpo. Henrique suspirou, correndo a mão no cabelo preto e suado. Não é do Marcos. Sara sentiu as pernas bambear, o nó na garganta apertar. Um vazio escuro do tamanho do mundo. Ricardo tateou para segurar o braço dela, os olhos arregalados, como se fosse ver o chão se abrir. Quem? Alguém perguntou baixo. Quem é, então? Henrique levantou o olhar, rasgando o silêncio. É meu pai, o verdadeiro pai do Marcos e do Ricardo. O homem que acreditávamos ter morrido há anos. Está morto agora, sim, e isso muda tudo. Palavras tão simples e tão cortantes caíram na sala como uma bomba explodindo em câmera lenta. Sara olhou para Marcos, que não conseguiu responder. O rosto dele pálido, marcado por um medo que nunca tinha visto antes. O homem arrogante, cheio de controle, agora parecia uma criança perdida, busco e desarmado. E então, antes que alguém pudesse pensar, o delegado virou-se para Ricardo. Temos vídeos que mostram sua conversa, começou ele. Mas e se nada disso for o que parece? Se o verdadeiro inimigo estiver ainda à solta, manipulando tudo, esperando o momento de atacar de novo? Um tremor percorreu o salão. As luzes pareciam piscar no ritmo daquele medo. Sara respirou fundo, um fio de esperança tentando se abrir ali no meio daquela escuridão. Mas antes que pudesse se apoiar nela, um som seco cortou o ar. Um tiro. O grito de Helena ecoou. O estalo da arma. O corpo de Ricardo caiu no chão, os olhos vidrados num choque silencioso. Sara entrou em pânico. Pegou o rosto dele nas mãos, sentindo a vida esvaindo rápido demais. Marcos se levantou, cambaleante, e encarou Helena, o ódio e desespero crescendo no peito. Você, balbuciou ele. Por quê? Helena respondeu com um sorriso cruel.
porque eu não sou a vítima nessa história. Sou a vingança. E o jogo só está começando. No meio do caos, a câmera invisível que seguramos parece virar para todos nós. O que vai acontecer a seguir? Quem vai sobreviver ao que está a ponto de explodir? E mais que tudo, o que essa noite vai fazer com quem ainda ousa respirar? A festa virou campo de batalha. Agora é guerra pura. E ninguém sabe quem sai vivo. O silêncio se estendeu, como prenúncio de que nada, absolutamente nada seria igual depois dessa noite. O silêncio no salão explodiu em um grito. O tiro ecoou, mas a dor maior estava nos olhos de quem viu Ricardo cair. O chão parecia sugar a respiração de todos. Sara, com as mãos trêmulas, segurava o rosto dele, sentindo o calor frio fugir dos dedos. O peito apertava tão forte que a cabeça dela parecia prestes a explodir. Marcos, cambaleando, encarava a Helena como se fosse dela a culpa de cada pedaço quebrado dentro dele. Ela, com um sorriso tão gelado que parecia cortar a alma, repetiu: "Eu não sou a vítima. Eu sou a vingança." Mas antes que a confusão tomasse conta novamente, um estalo diferente, pesado, surgiu da porta. Todos se viraram ao mesmo tempo. A polícia congelou. Sara parou de respirar. Lá na entrada, um homem apareceu, alto, com a pele pálida e os olhos queimando de uma raiva escondida. Era Henrique, o irmão de Sara, mas não o mesmo Henrique que todos tinham conhecido até agora. Havia algo diferente nele, um brilho estranho no olhar, um sorriso torto que não combinava com o desespero. "Vocês acham que sabem tudo?" A voz dele era baixa, cortante, mas carregava uma confiança que ninguém esperava ouvir naquelas circunstâncias. A multidão ficou muda. Os olhos se arregalaram, procurando algum sinal de brincadeira. Mas Henrique continuava ali, parado, como uma sombra que crescia. De repente, ele puxou do bolso uma foto antiga, desgastada. Era Sara, jovem, sorrindo, mas ao lado dela ninguém menos que Marcos. E alguém mais. Uma mulher, nua, de costas para a câmera. Mas não era qualquer mulher. Era Helena. Todos engoliram em seco. Sara se mexeu, arregalando os olhos. A confusão virou dúvida. A dúvida virou medo. Henrique deu um passo à frente, arrancando um envelope da jaqueta. Tirou de dentro uns documentos amarelados. Entregou para o delegado, que leu ali mesmo. "Vocês acham que Helena veio para vingar o que sofreu?" A voz de Henrique era firme e fatal. "Não, ela é cúmplice. Ela e Marcos eram um time, sempre foram. Aquele trabalho sujo, a mentira, as armações, tudo planejado desde o início." O delegado ergueu a cabeça confuso. "O que você está querendo dizer?" "Que Ricardo não foi um traidor, nem um peão. Ele era a peça que ia derrubar o império." Henrique tossiu, cansado. Mas o objetivo real nunca foi só o dinheiro. Era derrubar essa fachada de família perfeita. Eles mentiram para todos. Ele apontou para Marcos, para Helena. E a gente deixou. Sara sentiu um nó enorme se formar na garganta. As mãos tremiam tanto que mal podia segurar o braço de Ricardo no chão. "Helena", murmurou quase sem voz. Ela sorriu, os olhos brilhando num brilho cruel. E então fez algo que ninguém esperava. Pegou as algemas das mãos de Marcos e, com um movimento brusco, as abriu. Marcos piscou, incrédulo. Era como se uma corrente invisível caísse. "A festa não acabou", Helena disse, quase divertida. "Agora o jogo fica real." Nesse instante, um telefonema disparou da mesa do delegado. Ele atendeu, franzindo o senho. Depois de uma longa pausa, o rosto dele mudou de cor. "Pessoal", disse ele tremendo, "o corpo que tinham encontrado no estacionamento não era nem do pai deles, nem de Marcos, nem do Ricardo." "O quê?" A voz de Sara saiu num suspiro desesperado. "Era alguém muito pior." No mesmo momento, as luzes piscaram outra vez, e a senha final dessas revelações caía sobre o salão.
No painel da sala apareceu uma transmissão ao vivo. Imagens tremidas, filmadas por uma câmera amadora, mostravam uma figura encapuzada, jogando algo numa fogueira enorme. Era difícil ver o rosto, mas a voz da pessoa, carregada de rancor, era clara. Queimem as mentiras. Queimem o passado. Isso aqui não é sobre o Marcos ou o Ricardo. É sobre quem os manipulou. Sobre tudo que tentamos esconder. Na mesa ao lado, uma caixa metálica caiu. Todos olharam. Abriu-se devagar e de dentro saiu uma pulseira brilhante. Uma pulseira com o logo da empresa Teixeira, mas manchada de sangue. Era o sinal final. Ninguém ali era inocente. E no meio desse caos, Sara encarou Marcos. O olhar dele já não era de medo, nem de arrogância. Era um pedido calmo, mas desesperado de ajuda. Mas e se ele fosse o maior inimigo de todos? Se a verdadeira verdade não estivesse em nenhuma das acusações, mas enterrada naquele sorriso sombrio que ele agora escondia. O caos continuava, e naquela noite tudo teria que se reconstruir do zero, ou ruir para sempre. E então, o mais cruel de tudo, ninguém sabia que ia ficar de pé quando a última luz se apagasse. E a próxima voz? Alguém ainda antes de acabar, sussurrou, sem que ninguém ouvisse direito, algo que fez o coração da Sara congelar. Vocês não entendem. Marcos nunca foi o alvo. Ele sempre foi a isca. Um sorriso lento e mortal começou a se formar nos lábios de Helena. E ali, enquanto a festa se desintegrava em um rastro de medo e segredos, a pergunta queimava mais que o próprio fogo. Quem, afinal, puxou todas as cordas? E quem seria o próximo a cair? O silêncio estalou no salão, pesado, cortando a respiração de todos. Helena, com aquele sorriso cruel nos lábios, ainda segurava a arma. Marcos estava algemado, mas ali, no olhar dele, algo novo surgiu. Medo misturado com uma estranha calma, como se tivesse aceitado que aquela versão dele, o poderoso, estava morrendo. Sara, segurando o rosto de Ricardo, tentava encontrar alguma resposta nos olhos dele, que já estavam ficando vidrados, perdendo força. Foi então, bem quando o coração parecia cair no chão, que a porta dos fundos. Todos se viraram, surpresos. Mas não era Henrique. Era uma mulher trajando um vestido escuro e elegante, com os cabelos presos e um olhar que brotava fogo gelado. Ela entrou rápido, os passos firmes, sem pedir licença. Chega! A voz dela cortou o ar, impiedosa. Vocês todos estão brincando de verdade? Marcos piscou, tentando reconhecer a voz. Laura? Sussurrou quase sem acreditar. Laura era uma figura que ninguém esperava naquela festa. Nem mesmo Helena parecia prever o choque. Ela encarou Marcos, depois Helena, depois Ricardo e Sara. Vocês acham que conseguiram esconder tudo? Que podem brincar com o poder e a mentira impunes? Ela apontou para a arma no chão. Essa arma, essa festa, não passa de um teatro barato. O olhar de todos se dirigiu para ela, confuso e tenso. Foi então que ela tirou do bolso o envelope grosso, amarrotado. Lentamente, jogou as folhas sobre a mesa. Provas, verdadeiras, documentos, gravações. A multidão se aglomerou, ávida e assustada. Mas nenhum deles podia imaginar o que viria a seguir. Laura puxou do bolso uma pequena caixa de metal. Antes que vocês possam julgar, escutem isso. Já tem semanas que ando investigando essa quadrilha, ela começou, a voz tão baixa que parecia um sussurro no meio do caos. E o que descobri me forçou a entrar no jogo de vocês. No movimento rápido, ela ligou um pequeno aparelho e um áudio começou a rodar alto o suficiente para todos ouvirem. A voz que saiu era estranhamente familiar. Clara, doce, impossível de apagar. Marcos não é quem pensa que é. Ele é um peão, uma peça que joga um jogo maior, não o inimigo. A verdadeira praga está dentro, mas ninguém quis ver. Silêncio. Todos congelaram no rosto de Marcos, era visível. Suas mãos tremiam. Quem é essa voz? Alguém gritou, desesperado. Laura olhou diretamente para Marcos. A sua mãe. O salão pareceu estourar. Marcos perdeu o equilíbrio, a face pálida e suada. Ele queria falar, negar, mas não conseguiu. Sara sentiu o peito apertar de novo como uma faca quente. Ricardo arregalou os olhos, o choque obtuso. Isso não pode ser verdade.
murmurou Marcos. Quase uma súplica. É, disse Laura. A verdade que ninguém quis contar. Sua mãe foi morta, assassinada há quase 10 anos. E vocês, todos vocês, estavam envolvidos. A festa, antes espetáculo, virou um tribunal. Helena parecia tímida, quase pequena perto da fúria desencadeada. Neste instante, o celular de Marcos tocou desesperado. Ele olhou para a tela e congelou. Uma mensagem. Texto simples. Eles descobriram que sou sua mãe. Prepare-se, garoto. Eu ainda estou aqui. Um arrepio correu pela espinha de todos. Sua mãe está viva? Sarah sussurrou, sem fôlego. Sim, Laura respondeu, voz cortante. E ela não veio para salvar ninguém. Antes que alguém pudesse reagir, a luz piscou, caiu, e o salão mergulhou num breu absoluto. O som de passos apressados marcou o silêncio sombrio. Na escuridão, uma voz gemia abafada. Quem está aí? Me ajudam, por favor! As luzes voltaram de novo, e no meio do salão, uma figura familiar apareceu, escorada numa parede. Era ela, a mulher que todos acreditavam estar morta. A verdadeira mãe de Marcos, Sarah Ricardo. Uma mulher fria, calculista, mortal. E o jogo só começava agora. Quem era a verdadeira vítima? Quem estava por trás de tudo? E, principalmente, quem sobreviveria ao que estava prestes a acontecer? O olhar dela varreu o salão, e um único sorriso, lento e cruel, deu a certeza de que nada nunca mais seria igual. O silêncio voltou, mas agora carregado de uma ameaça real, do tipo que corta a alma. A festa virou campo de batalha. O verdadeiro inimigo estava ali, sorrindo. O silêncio no salão era quase sufocante. Cada respiração parecia um sussurro no meio daquela tensão densa. A mãe de Marcos estava ali, viva, de verdade, e isso jogava uma sombra enorme sobre tudo. Sarah respirava fundo, tentando acalmar o nó apertado no peito. Ricardo, no chão, segurava a mão dela com força, os olhos piscando lentamente, perdendo a cor. Helena, ainda com o revólver na mão, observava tudo com aquela frieza assustadora, como se fosse dona do mundo. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. De novo, era uma equipe forense seguindo atrás de 2 policiais. Eles entraram rápido, olhos varrendo o salão, atentos. Mas ninguém percebeu que por trás deles alguém escapava. Era um homem, de cabelo grisalho, olhar feroz, passos rápidos, rosto marcado por cicatrizes que contavam uma vida de guerras silenciosas. Marcos arregalou os olhos quando o viu. Um arrepio percorreu sua espinha. Não pode ser, murmurou, trêmulo. Pai? Sarah quase não acreditava. O homem avançou no meio da multidão, ignorando o choque geral. Parou diante de Marcos, com um sorriso cínico, torto, molhado por uma saliva amarga. Acabou, filho, disse ele. Vocês achavam que isso aqui era só um jogo entre vocês? Que eu estava morto? Que Sarah e Ricardo podiam esconder? Que a tua mãe era a vilã? Pois estavam todos errados. Ricardo se levantou com esforço, segurando Sarah, mas o sangue corria das mãos dele. O corpo ainda balançava, mas os olhos estavam acionados. Ele sabia que aquele não era um momento comum. O que você quer? A voz de Marcos saiu rouca, quase implorando. O sorriso do homem se aprofundou. Ele tirou do bolso uma pequena caixa preta e jogou no chão. A caixa se abriu, mostrando um conjunto de fotos em sequência rápida. Marcos, Isabela, Sarah, Helena, imagens que mostravam encontros secretos, trocas de dinheiro, sussurros por trás das costas, abraços que não eram calorosos. Pai, o que é isso? Marcos engoliu em seco. Geou sujos, filho. Jogos que vocês jogaram contra mim e contra a verdade. O salão explodiu em murmúrios. Sarah sentiu o corpo tremer inteiro. Ricardo segurou a cabeça como se tentasse organizar um pensamento em meio ao caos. Foi quando o homem falou e que ninguém esperava. Com palavras cortadas de ódio puro. Vocês acham que me destruíram? Que a morte me calou? Não, vocês me usaram para crescer, mas eu nunca morri. Eu sobrevivi para ver tudo o que vocês fizeram.
Um silêncio gélido caiu de novo. Então o telefone do delegado tocou. Ele atendeu ouvindo a mensagem que o congelou. A câmera de segurança tinha registrado alguém entrando no estacionamento, perto do corpo que encontraram. Mas não era só isso. Nas imagens entre as sombras, havia uma silhueta rápida, um homem mascarado, mas o que mais chamou a atenção de todos, um passo firme, valente, que tirava a máscara, só o suficiente para revelar um sorriso assustador. Era Marcos. O salão virou um caos total. Isabela começou a chorar sem acreditar no que via. Helena deixou cair a arma no chão, o corpo tremendo. Sara olhou para Ricardo, que caiu no chão, fraco, e depois fixou os olhos no homem que dizia ser o pai de Marcos. Marcos! Sussurrou Sara, quase sem ar. Você manipula tudo, até essa festa, até essa mentira. Você não é a presa, é o predador. Marcos, pálido como nunca, tentou falar, mas a voz falhou. Ele percebeu que tudo desmoronava, mas ao mesmo tempo havia no fundo do olhar dele uma chama cruel que ninguém tinha visto antes. Acabou para vocês? Sussurrou ele e um sorriso sombrio surgiu nos lábios. Mal sabem o que está por vir. Antes que alguém pudesse reagir, as luzes falharam de novo. O salão mergulhou numa escuridão profunda, só quebrada por um barulho seco, um estalo forte. Quando as luzes voltaram, o homem que dizia ser o pai de Marcos estava no chão, estendido, sem vida. Ao lado dele, uma arma fumegava envolta em sangue. E no canto do salão, uma figura apareceu devagar. Era a mãe de Marcos. Só que agora diferente. Seus olhos não tinham mais o fogo frio. Agora tinham lágrimas e raiva fervente. Vocês todos, ela falou firme, acham que sabem quem manda aqui? Acham que entendem a história? A festa, o jogo, a mentira, nada era o que parecia. E eles estavam prestes a descobrir uma verdade ainda mais cruel. Mas não sabiam ainda. O pior estava só começando. O silêncio que pairava no salão era quase sólido. O corpo sem vida do homem caído no chão ressoava como um golpe surdo dentro do peito de cada um ali presente. Sara engoliu em seco, o ar faltando pouco para escapar de seus pulmões. Ricardo, apesar da ferida, tentava se manter firme, mas a mão que apertava a dela traía tudo. Estremeceu, fraco, quase se soltando. Helena, ainda segurando o revólver com uma frieza incômoda, pareceu encarar o vazio ao redor, como se estivesse olhando para algo que mais ninguém podia ver. Marcos, imóvel, tremia por dentro e por fora. A máscara do milionário havia sido despedaçada, e o lado mais humano, o lado que ele sempre escondeu, começava a se revelar vulnerável. Então, sem aviso, o silêncio foi quebrado. Um som estranho, abafado, que vinha da direção da porta principal. As sombras se moveram rápido, como um sussurro frenético. Era um telefone. Tocava insistente, vibrando no bolso do delegado. Ele correu até o aparelho e atendeu. Mas seus olhos dispararam para a multidão quando ouviu o que ouviu. Temos algo, uma interceptação, uma gravação que não deveríamos ter. A voz do agente parecia ofegante. Precisa ver, agora. Um arquivo foi enviado direto para o telefone. O delegado abriu e transmitiu para o telão da sala. As imagens ligaram instantaneamente. Era um vídeo caseiro, tremido mas claro demais. Mostrava Marcos, sozinho, num canto escuro de um galpão desconhecido. Mas no meio da cena, ele puxava uma máscara do rosto. E então explodiu o choque. A máscara não era apenas para esconder o rosto. Era um rosto falso inteiro, um artefato realista, como naqueles filmes de assalto. Sob aquele disfarce estava uma outra pessoa. Não era Marcos, era Sara. A festa praticamente congelou. O mundo tivesse parado de girar. Sara baixou os olhos, o rosto se incendiando, as mãos tremendo. Suas palavras morreram na garganta. As bocas se abriram em gritos silenciosos. Os olhares se cruzaram numa confusão que só aumentava. Ricardo, já caído, começou a murmurar, quase sem voz. Isso não pode ser. Ele engoliu em seco, a mão tremendo no chão. Como? Por quê? Helena, que até minutos antes era o ameaça, ficou pálida.
O revólver caiu da mão, ecoando no chão. Seu sorriso cruel se desfez. Marcos se abaixou, como se quisesse agarrar a realidade para não cair no abismo daquela verdade. Enquanto a cidade lá fora continuava indiferente, o salão tornou-se uma prisão invisível de mentiras. Sara, ainda em silêncio, finalmente ergueu a cabeça, as lágrimas escorrendo rápidas. Tudo o que vocês acreditaram foi montado. Eu não sou quem dizem. Eu inventei essa história toda. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu era a que precisava destruir tudo para poder sobreviver. O olhar de Ricardo se encheu de uma angústia cortante. Você, conseguiu dizer, assumiu meu lugar. A festa, a vingança. Tudo era uma farsa? Sim, respondeu Sara. E o corpo que encontraram não era do pai, nem do Marcos, nem de você. Era meu irmão, morto num jogo que eu comecei, antes de vocês sequer aparecerem. O silêncio voltou, pesado, como uma tonelada caindo no peito de todos. Marcos, mais humano do que nunca, soltou uma risada amarga. E vocês ainda achavam que tinham o controle? Que eu era o monstro? Mas ninguém mais sabia quem era monstro, quem era vítima. Ninguém confiava em ninguém. Nesse instante, a porta do salão se abriu. Lenta, dramática. Uma nova figura entrou. Uma mulher alta, com olhos frios como gelo e um sorriso que derrubava muros. Ela falou devagar. Cada palavra, uma faca. Acabou. Tudo o que construíram está desmoronando. Porque vocês nunca viram a verdadeira Sara. E ela nunca esteve sozinha. A festa virou escombros. O jogo mudou de mestre. E nesses segundos finais, uma última dúvida pairava no ar, cortante. Quem, afinal, estava por trás de tudo isso? Porque a verdade daquela vez não era só um rosto atrás da máscara. Era um jogo dentro do jogo. E a noite, a pesada noite, ainda estava só começando. O silêncio era cortado só pelo sussurro das respirações aceleradas no salão. Todos estavam ali, parados, com os olhos grudados em Sara. A revelação sobre o rosto falso escancarava um jogo tão perigoso que ninguém sabia mais em quem acreditar. O peso da mentira comprimindo o peito dela, o nó na garganta a sufocando, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Marcos, agora com o rosto pálido, tentava se segurar, mas a máscara de homem poderoso tinha rachado de vez. Aquele riso amargo que escapava denunciava o medo disfarçado de arrogância. Ricardo, caído ali, segurava a mão de Sara com uma força que dizia mais que 1000 palavras. Medo, dor, desespero. Helena, parada na porta, a arma esquecida no chão, parecia um espectro dentro daquela tempestade. E então o estrondo da porta abriu uma brecha no caos. Uma mulher entrou, alta, olhos afiados, abraçando a escuridão da noite. Seu nome era Laura, a voz que vinha como um trovão. Vocês acham que essa guerra terminou? Acham que viram tudo? Estão enganados. Cada palavra dela cortava o ar feito uma faca quente. Ela caminhou até o centro da sala, os documentos nas mãos tremendo, mas a força na voz forte demais para ignorar. A verdade é que ninguém aqui é inocente. Marcos não era só o predador, era parte de uma engrenagem maior. E eu, que me mantive invisível até agora, vou expor o que ficou escondido. Este império é uma prisão construída com medo, mentiras e sangue. Os convidados engoliram em seco. O silêncio se partiu em murmúrios nervosos, vozes quase sussurradas que irradiavam choque e desespero. Sara olhou para Ricardo, olhos marejados, o coração martelando tão forte que parecia querer saltar do peito. Ela sussurrou: agora só nos resta lutar, contra eles e contra nós mesmos. Marcos se levantou, olhos fixos em Laura. Um sorriso torto, carregado de desespero e desafio, apareceu nos lábios. Então é isso, é? O fim? É assim que acaba? Mas Laura balançou a cabeça, firme. O fim ainda não chegou, Marcos. Só a primeira queda. O jogo continua. E aqueles que acreditam estar em cima podem ser os próximos a cair.
No momento em que as luzes tremeliziam, como se acompanhando o ritmo do caos, o som de sirenes explodiu lá fora. A polícia retornava, reforçada, com vozes firmes e comandos rígidos, prontos para encerrar aquele pesadelo. A festa finalmente era invadida pelo verdadeiro fim: julgamento, confissão e consequências. Mas, por trás de tudo, uma pergunta persistia: quem realmente puxava as cordas? Quem tinha o poder de manipular esse tabuleiro de peças tão frágeis e perigosas? Sarah apertou a mão de Ricardo uma última vez, seu corpo tremendo, a alma rasgada entre esperança e medo. Ela não sabia o que viria depois, mas uma coisa era certa: o jogo nunca terminaria de verdade. Assim, o salão desabava em silêncio, abrindo espaço para a noite eterna em que todos estavam presos. A noite onde qualquer sombra podia ser o próximo inimigo. E enquanto as luzes se apagavam de vez, um último pensamento pairava no ar: quem estará sorrindo quando tudo isso acabar? E agora eu preciso que você faça isso agora mesmo. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as histórias explosivas que só quem está aqui vai ver. Esmague o botão de like agora. É o momento de mostrar força e alimentar o algoritmo para próximas revelações bombásticas. Inunde os comentários com sua reação, seus palpites, suas teorias. Eu quero saber tudo o que você pensa, cada detalhe. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.